Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. De sábado aqui a gente inicia com uma aula, uma espécie de revisão que nós vamos fazer sobre teoria do crime e hoje focado apenas dentro daquela estrutura do finalismo. Nós vamos focar hoje no fato típico, nesse elemento da teoria do crime. O primeiro elemento da teoria do crime é o fato típico. Inicialmente, dizer a vocês aqui uma breve digressão histórica, que tem muitos que estão na sala, são alunos do curso de Direito e farão uma prova relacionada a isto, que as teorias mais complexas não serão cobradas, assim como em alguns concursos também, não são cobradas as teorias mais complexas, conhecimento, enfim, aprofundado. A ideia aqui é a gente estabelecer uma premissa inicial da teoria do crime e aí a gente conseguir estratificar ele em camadas e falar hoje sobre os elementos que compõem o fato típico. Então, a ideia de crime, como nós sabemos, na evolução histórica, o direito penal como uma ciência, ela surge ali no, em meados do século XIX, portanto, é uma ciência muito nova. E aí a ideia de crime ela foi sofrendo algumas alterações, obviamente, ao longo do tempo. Né? Houve, então, três correntes principais assim que conceituaram, ou tentaram conceituar a ideia de crime. A primeira corrente, que estruturou a ideia do conceito formal, dizia o seguinte: crime é todo fato humano proibido pela lei penal. Então, a ideia era muito simples, a ideia de crime para essa teoria. Fato humano proibido pela lei penal. Essa ideia ela era insuficiente para abranger todas as minúcias que se envolvem aí na conceituação de crime. E aí, então, a ideia de que o crime é tudo aquilo que está previsto na lei penal, portanto, uma ideia formal, ou seja, de obedecer uma forma, era insuficiente. Então, passou-se a adotar uma ideia de um conceito material. E aí, o conceito material já trouxe mais elementos, porque dizia crime seria todo o fato humano lesivo de um interesse que fosse capaz de comprometer as condições de existência e conservação e desenvolvimento da sociedade. Essa era uma ideia, então, que já abrangia outros elementos aqui também axiológicos, mas também insuficiente. Chega-se, então, à ideia de que, lá no século XIX ainda, era preciso estudar o crime não como um fenômeno isolado, mas como um fato que precisava ser estratificado em camadas. Então, a ideia era como, fazendo aqui uma analogia, uma metáfora, um médico cirurgião que coloca um paciente ali, enfim, na maca e vai abrir ali a barriga dele para analisar o que deverá ser feito para salvar a vida daquele paciente. Então, a ideia era isto: pegar o fato que ocorreu no mundo real e estratificá-lo em camada para aí sim nós entendermos se houve efetivamente um crime ou não. Portanto, o conceito analítico surge com essa ideia. O crime não pode ser compreendido como uma universalidade, senão das partes até o todo. Então, o conceito analítico surge para dizer que crime é um fato típico, envolve aí essa ação típica, antijurídico ou é ilicitude, e culpável. Portanto, o conceito analítico de crime é o que nos ensina, então, que crime seria estratificado nessas três camadas, aí já para a teoria tripartida, fato típico, antijurídico e culpável. Então, essa é a ideia inicial aí dessa premissa da teoria do crime. E digo isso inicialmente, porque agora sim nós vamos, feita essa breve digressão aí, bem rapidão, a ideia agora é realmente a gente entender o, qual que é a ideia de estratificar. Por que estratificar o crime? Porque só assim, então, era possível eu analisar uma conduta sem apego ou sem apelo emocional para entender se aquela conduta, e aí nós já estamos aqui dentro do fato típico, se aquela conduta ela é ou não relevante penal. E aí eu só consigo fazer isso se eu analiso estrategicamente o crime através dessas três premissas ou de seus três elementos.
E como eu digo para os meus alunos, sempre a análise é do início para o fim. Ou seja, sempre eu analiso primeiro o fato típico, eu analiso a conduta, eu analiso o resultado, eu analiso o nexo causal e eu analiso a tipicidade, o tipo, aqui dentro dessa estrutura. Depois, preenchido esses elementos do fato típico, é que eu verifico se há alguma excludente de ilicitude ou não, diante daquele injusto penal. E aí, verificando que não há nenhuma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, por exemplo, é que eu vou auferir a culpabilidade e seus elementos. Portanto, essa é a ideia inafastável. Primeiro, nós analisamos o fato típico. E por isso a aula de hoje, então, será para tratar desse assunto aí, fato típico. Dentro da estrutura do fato típico, como vocês observam aí no slide, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e também a tipicidade. A conduta ela é o ponto de partida do estudo de direito penal, e compreender essa ação ou omissão é essencial para nós caminharmos aqui na ideia da teoria do crime. Então, é por isso que vários autores gastaram diversas páginas de seus compilados, de seus livros, o Wells, para citar aqui clássicos, Hans Wells, enfim, von List, que gastaram muitas páginas aí dos seus tratados para tentar conceituar essa ideia de conduta. E aí nós estamos aqui na evolução temporal, nós superamos o causalismo, aquele princípio da causalidade, a ideia de que conduta era, era apenas uma ação humana voluntária, é um movimento corporal voluntário, ou seja, qualquer movimento corporal voluntário poderia então ser considerado um crime. Essa ideia absurda ela foi superada. Aí veio o período do período neoclássico, o período neocantista, e nós chegamos então até a ideia do finalismo. E aí o que dizia o finalismo, ou o que diz a teoria finalista, que foi adotada pelo Código Penal, especialmente na reforma da parte geral em 1984, que conduta é o comportamento humano voluntário, portanto, deixa de ser uma ação, agora esse comportamento pode envolver atos omissivos, o que explica, então, a existência dos crimes omissivos. Então, comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Essa é a ideia, então, de conduta para a teoria finalista, teoria adotada pelo nosso Código Penal desde 1984. Conduta, então, comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Por isso, teoria Isso, teoria finalista. finalista. Alguém está falando? Alguém tá falando? Espera aí. Ah, pessoal, eu vou ativar o mudo aí para não atrapalhar aqui, mas quem quiser falar, tem um botão aí que levanta a mão, e aí E aí, eu consigo verificar isso. Vamos lá. Então, a conduta é esse comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Portanto, a conduta que interessa ao direito penal é uma conduta que visa uma finalidade. E essa conduta é sempre voluntária. Por quê? Porque parte de uma intenção, de agir. E aí a gente vai observar com tranquilidade que a conduta nos crimes dolosos, é fácil você perceber no crime doloso que a conduta efetivamente é voluntária. Por quê? A conduta no crime doloso é dirigida realmente à finalidade. Eu quero, por exemplo, o agente tem intenção de matar alguém e ele pratica atos executórios direcionados a essa finalidade. Eu compro uma arma, eu municio a arma, eu disparo na pessoa até causar o resultado morte. Então, entender a voluntariedade da conduta no crime doloso é muito. Agora, as pessoas às vezes têm dúvida a respeito do crime culposo. Onde está a voluntariedade do crime culposo? E aí eu respondo a vocês. A primeira dica aqui, muito importante para esse nosso encontro de hoje. A voluntariedade aqui não está na finalidade, no caso do crime culposo. A voluntariedade aqui do comportamento está na própria conduta, na ação. Então, por exemplo, suponha que alguém distraído, dirigindo o carro e ao mesmo tempo ali olhando o celular, imagine que essa pessoa não percebe que ela furou um sinal vermelho
e, portanto, ao furar um sinal vermelho, ela atropela um pedestre. Ou seja, ela teve intenção de atropelar o pedestre? Claro, claro que não. Ou seja, a conduta dela não foi dirigida à finalidade de causar a morte do pedestre, porque se fosse, o crime era doloso. A voluntariedade dela está na ação, ou seja, na forma com que ela conduziu a sua ação aqui com imprudência. Ou seja, sabe que desrespeitou regra de trânsito, que não poderia estar falando ou olhando o telefone celular enquanto mantinha o carro em velocidade aí na via. Portanto, perceba, a voluntariedade que a teoria finalista traz aqui, ela estará na conduta. A voluntariedade estará na conduta. Porque se a conduta não for voluntária, então ela não interessa ao direito penal, o fato seria atípico. E sobre isso, então, estabelecendo para nós o nosso conceito de conduta como esse comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade, é que eu já entendo, que essa conduta será dolosa ou culposa, que essa conduta será omissiva ou comissiva, ou seja, eu posso cometer um delito através de uma ação, mas também de uma omissão. Mas há alguns casos que a lei estabelece é, que haverá ali uma quebra dessa estrutura da conduta. E, portanto, são hipóteses que excluem a conduta, ou um entendimento de que há uma ausência de conduta naqueles casos específicos. Então, a ideia do conceito do finalismo é afastar os atos que são carentes de vontade e consciência. Quando não se percebe vontade e consciência no agir do indivíduo, a ideia então é que ali não há uma conduta penalmente relevante. Então, é o caso, por exemplo, da coação física irresistível, dos movimentos reflexos, e também quando o indivíduo está sob estados de inconsciência. A coação física irresistível, que vocês não vão confundir nunca. Quem foi aluno do arroba Jairo Lima Prof, não vai confundir nunca, nunca a coação física irresistível com a coação moral irresistível. A coação física exclui aqui o fato típico, exclui a tipicidade ou exclui a própria conduta. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Então vamos lá. A coação física irresistível é quando o agente ele é um mero instrumento mecânico de um coator, que exerce uma força física sobre o corpo do coagido. Então, essa coação física irresistível, ela afasta o elemento volitivo, ou seja, a vontade. Eu agir, mas agir sem vontade nenhuma. Se eu não tenho vontade, portanto, quebro a estrutura do conceito de conduta para a teoria finalista, portanto, aqui é o irrelevante penal para mim. Eu não cometi um crime porque o fato será atípico em relação à minha pessoa. Então, imagine a seguinte situação. Eu aqui tentando atingir o Almir, que está aí na sala acompanhando conosco. Seja bem-vindo, Almir. É exemplo na sala de aula, é exemplo aqui também. Eu tentando atingir o Almir, para lesionar o Almir, o que é que eu faço? Eu empurro o Hélio para que o Hélio, no empurrão que eu dei nele, ele consiga atingir o Almir. E nisso, então, eu empurro o Hélio e empurra o Almir e aí o Almir cai no chão e lesiona e quebra um braço. Perceba, o Hélio aqui ele agiu sem nenhuma vontade. O Hélio foi só um instrumento mecânico que eu utilizei para atingir o meu objetivo, que era lesionar o Almir. Então, nesse caso, o Hélio que atingiu o Almir não responderá pelo crime, porque ele não praticou uma conduta penalmente relevante. Para ele, o fato é atípico porque ele agiu em coação física irresistível. Já eu, que premeditei tudo isso, que estou chamado de direito penal de autor mediato, eu é que responderei pelo crime de lesão corporal às lesões provocadas no Almir. Acredito que deu para entender isso aí. Portanto, a coação física irresistível é essa ideia de que o coagido, ele é um mero instrumento mecânico do coator. O coator vai exercer uma força física sobre o corpo do coagido. E sobre isso nós demos também alguns exemplos em sala de aula. É, Outra questão também são os movimentos reflexos. No movimento reflexo, aquele movimento de supetão, que não há tempo para reação, para compreender o que está acontecendo, não há vontade, porque são atos puramente ali
provocados por estímulo do sistema nervoso, que se traduz num estímulo externo. O ato reflexo é um movimento, então, de reação a um estímulo interno ou externo, e que o agente não consegue provocar, ele não consegue, como é que eu posso dizer? Suportar aquilo ali. Então, exemplos de movimento reflexo são ataques epiléticos, convulsão epilética, uma excitação sensitiva, um espirro com muita força, tosse repetida que a pessoa não consegue controlar, enfim. Uma picada de abelha, dei até esse exemplo em sala de aula. Se alguém está dirigindo um carro e entra uma abelha, e a abelha senta aqui no braço do motorista e pica o motorista, se o motorista ali no ato reflexo, em reação a essa, a essa. Pessoal, vamos desligar o microfone aí, por favor. Em ato reflexo a essa picada da abelha que ele recebe, ele gira o volante de uma forma que ele invade a contramão atinge outra pessoa que vinha numa moto ali, essa pessoa vem a óbito, perceba, ele não responderá por esse crime. Não houve uma conduta voluntária. Foi uma reação aqui a um movimento reflexo que é incontrolável, que o ser humano não consegue controlar. Portanto, a coação física irresistível e também, agora, que nós acabamos de falar, os movimentos reflexos, eles excluem a conduta, tá? Há também os estados de inconsciência, né, que é a impossibilidade de ter um controle sobre a vontade humana. Os exemplos de estado de inconsciência são o sonambulismo, né? Tem casos reais de pessoas sonâmbulas que já cometeram delitos sob esse estado de sonambulismo. Embriaguez letárgica, hipnose. Se alguém, por exemplo, hipnotiza um indivíduo e aí, ou seja, passa a exercer um controle mental sobre o indivíduo que foi hipnotizado, se o indivíduo hipnotizado comete um crime, esse indivíduo não responderá pelo crime, mas sim aquele que tinha o controle mental sobre ele, seja a pessoa que praticou a hipnose. Esse responderá pelo um crime, mas aquele que estava em estado de hipnose, não, por ausência também de conduta. É uma causa, então, estado de inconsciência é uma causa que exclui a conduta. Beleza? Tranquilo. Quanto a isso, vale dizer aqui também, é hora de lembrar disso, que uma coisa são movimentos reflexos. Outra coisa, outra coisa, eu acho que a chamada vai acabar. Nossa, se acabar, eu vou abrir outro link. Vai acabar em 10 minutos, aí eu abro outro link. Eu acho que até no Google Meet. Vamos lá. Uma coisa é movimento reflexo, tá? É uma coisa. Movimento reflexo, uma reação involuntária provocada por um agente externo ou interno. Citei o exemplo da picada de abelha, mas pode ser uma convulsão também. Você está dirigindo, tem uma convulsão que provoca um desmaio, seu carro invade uma rua movimentada e atropela várias pessoas. Ali também você não responderá pelo crime. Não há voluntariedade. Agora, uma coisa é movimento reflexo, outra coisa são ações em curto-circuito. Já ouviram falar disso? Tá? As ações em curto-circuito e reação explosiva, ela não afasta a relevância da ação, não. São ato instintivo. Quando alguém está tomado ali de um sentimento que lhe invade, uma violenta emoção que ele sofre ali de supetão. Isso é uma ação de curto-circuito. Por exemplo, um exemplo clássico da doutrina, imagine que o marido, ao chegar em casa, vê, flagra a esposa traindo ele, né? A esposa com o amante. E ali, então, ele provoca no seu instinto aqui, na sua consciência, uma fúria incontrolada e ele acaba matando os dois. Perceba, nesse caso, não se fala em ausência de conduta, não se fala em ausência de conduta. O fato é típico, ele responderá pelo crime, sim. A questão da violenta emoção ou não, ela pode ser utilizada, se houve isto, como uma causa de diminuição de pena, ou, depender do contexto, pode ser até uma agravante genérica também. Então, perceba, movimentos reflexos afastam a conduta. Atos em curto-circuito, ou seja, essa reação explosiva a alguma coisa que você visualizou e lhe incomodou, não afasta a conduta, não afasta a conduta. Tá bom? Então, eu acho que isso ficou claro. Ficando clara essa premissa, eu avanço para falar aqui uma ideia ainda dentro dessa questão dos crimes. Como eu falei, a conduta ela é dolosa ou culposa.
e também é provocado através de uma ação ou de uma omissão. E falando brevemente aqui sobre a ação, tem uma linha aqui, não está aparecendo na minha tela, uma linha vermelha. Se estiver aparecendo para alguém, me diga. Ok, vamos lá. Os crimes omissivos, para essa dica aqui, antes de encerrar essa parte aqui os crimes omissivos, eles são próprios e impróprios, né? Vocês sabem disso. Os crimes omissivos próprios, essa é a classificação mais simples que nós temos, tá? Os crimes omissivos próprios têm umas características específicas. Por exemplo, eles têm uma previsão na parte especial do Código Penal, na legislação especial, exige um dever de agir. E aqui, em regra, não se fala que o agente que devia agir deve evitar o resultado, não, tá? São crimes também de mera conduta e não admitem tentativa, porque são unissubsistentes, ou seja, aquela classificação nossa, praticada através de um ato só que não consegue ser fracionado. Então, essas são características do crime omissivo próprio. Ele se consome, então, pela mera omissão, a simples abstenção do dever de agir, sendo o resultado, via de regra, irrelevante. Ah, o crime de omissão de socorro. Você viu uma pessoa que precisava de ajuda, uma pessoa se afogando, uma pessoa que está agonizando na rua porque caiu de um veículo, enfim, de uma motocicleta, e você não ajuda, é, ali o crime já está consumado. A simples omissão sua consuma o crime, independente do resultado, se essa pessoa vai vir a ser salva por outro, vai sofrer uma intervenção cirúrgica e vai se salvar, vai ficar bem, ou se ela vier a óbito. Porque, via de regra, você não responde pelo resultado. A simples omissão, ela consuma o crime. Agora, às vezes, como caso de omissão de socorro, o resultado pode agravar o crime. Aí, a lei o artigo vai dizer se o resultado agrava ou não a pena, mas o crime já está consumado na simples omissão. É, exemplo de crime omissivo impróprio são esse que eu já falei, omissão de socorro, está lá no 135 Código Penal, abandono material, abandono intelectual, e tem crimes que são comissivo e omissivo ao mesmo tempo, como prevaricação. O que é que diz prevaricação? Lá do 319, retardar ou deixar de praticar. Retardar é uma ação que você toma prolongando no tempo, né? Você retarda um ato, mas pratica. Essa modalidade é uma modalidade comissiva. Mas deixar de praticar é uma modalidade omissiva, tá? Então aqui é um crime também omissivo próprio na modalidade deixar de praticar o ato, tá? Então, os crimes omissivos próprios têm essas características já citadas e anotem, não admitem tentativa. Os crimes omissivos impróprios são um pouco diferentes, são chamados de comissivos por omissão ou de omissão qualificada. A conduta prevista nesses crimes aqui, ela é comissiva, ou seja, a conduta é um agir, é uma conduta positiva. Porém, ela é praticada via omissão do agente. O agente que tinha o dever de agir, e podia agir para evitar o resultado. Esse dever de agir, a gente vai especificar melhor, ele decorre de uma norma, de uma fonte legal, de uma lei. E lei aqui é em sentido amplo, não é em sentido estrito, né? Pode ser um regulamento, uma resolução, um contrato, enfim, tá? Aqui a ideia é trazer também algumas características dos crimes omissivos impróprios para vocês entenderem. Que são elementos comuns de todos eles. A situação de perigo para o bem jurídico. A situação de perigo para o bem jurídico. É óbvio, o direito penal, fragmentariedade, princípio da lesividade, só se interessa por questões desta relevância, que expõe, no mínimo, ou lesiona ou expõe ao risco de lesão um bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, a situação de perigo para o bem jurídico é necessária, que é um elemento do crime omissivo impróprio. E também o poder concreto de agir, ou seja, é esperado que efetivamente o indivíduo possa agir, atuar. E aí, não atuando, ocorre o terceiro elemento aí, que seria a omissão da ação mandada, da ação mandada. Então, aqui, a ideia o Cirino dos Santos ele apresenta outra classificação, mas basicamente o seguinte, também que é da ideia do César Roberto Bittencourt, que é o livro que nós seguimos lá na faculdade,
ele aponta como pressuposto para a configuração do crime omissivo impróprio o poder de agir, a evitabilidade do resultado e o dever de impedir o resultado. Portanto, não basta o dever de agir, é necessário também poder agir. Então, imagine a situação, a premissa em que o indivíduo, o salva-vidas, veja uma criança se afogando ali na piscina, e aí ele, ao verificar que a criança se afogava e não tinha ninguém perto, ele que tem o dever de agir, pula do observatório dele, que está, e ao pular para tentar ajudar a criança, ele cai e quebra as duas pernas. Então perceba, ele devia agir, porque o dever de agir dele decorre de lei ou de contrato. Mas ao quebrar as pernas, ele ficou impossibilitado de salvar a vida dessa criança. E salvar a vida aqui, naturalmente aqui, que tem que se fazer isso com coerência. A pessoa também não precisa de- arriscar a própria vida para salvar o outro, não. O policial não precisa entrar na frente de uma bala para salvar um indivíduo, tá? Então, nesse caso do exemplo que eu dei, o salva-vida devia agir, é óbvio que ele devia agir. Mas ele podia agir? Claro que não. Então aqui ele não responderá pelo resultado. Agora, se ele devia agir e podia agir e não o fez, aí sim, crime omissivo impróprio, ele responde pelo resultado. Qual seria o resultado? Se a criança via óbito, o crime de homicídio, tá? Doloso ou culposo, as circunstâncias vão determinar. Eu vou fechar esse link e abrir outro no Zoom. Perdão, no Google Meet. Vou mandar aqui para os mesmos que eu mandei, para as pessoas que eu mandei, tá bom? Vamos todo mundo para o Google Meet agora, continuar lá. Vou pedir a ajuda de alguém para gravar lá. Eu não sei gravar no Google Meet, mas a gente vai continuar lá a partir daqui. Crime omissivo impróprio, essas características, tá bom? O link já estou criando agora. Até já.